Super Mario Galaxy deixou muito claro que o Mario e a Peach estão perdidamente apaixonados um pelo outro. Com isso em mente, sabia que é apenas questão de tempo para que os dois pombinhos se casem? Primeiro encontro. O relacionamento deles está evoluindo muito nos longas produzidos pela Illumination, já que ficou bem claro em Super Mario Galaxy que o bigodudo é apaixonado pela Peach, algo que até Luigi e Yoshi perceberam. Algumas cenas deixam claro que a princesa também tem esse sentimento, principalmente quando ela beija o Mario na bochecha no finalzinho do filme. Mas a química dele já estava nascendo no primeiro filme, e vemos isso quando Mario convida a Peach para visitar Brooklyn e ela aceita. E se Super Mario 3 começar justamente com o encanador levando a princesa para conhecer Brooklyn, em uma espécie de encontro? Isso com certeza renderia várias cenas fofas e engraçadas, por ser um lugar completamente diferente do reino dos cogumelos. Talvez seja nesse encontro que Mario e Peach finalmente vão se beijar de verdade, fazendo com que os dois se tornem oficialmente namorados. Mas isso será apenas o começo. Hoje vamos falar tudo sobre o casamento do Mario e da Peach em Super Mario 3. Você sabe o que está começando? É mais um Super Team Vídeos! Família do Mario. Se o encontro do Mario com a Peach no Brooklyn realmente acontecer, é muito provável que a gente veja o retorno da família do Mario. Eles não tiveram destaque em Super Mario Galaxy, mas com o encanador começando a namorar a princesa do reino do cogumelo, é esperado que Peach conheça os parentes dele. E isso resultaria em outra cena muito engraçada, já que a família do Mario é ridiculamente grande e caótica. Então eles ficariam falando sem parar, sem nem deixarem o Mario ou a Peach falarem direito. E é claro que alguém faria uma piadinha sobre a princesa ser boa demais para o Mario. No final das contas, tendo em mente o passado da Peach, ela muito provavelmente gostaria de conhecer a família do Mario. Ela mesma ficou anos sem conhecer sua família original, e só conseguiu isso em Super Mario Galaxy, quando se reencontrou com sua irmã Rosalina. Então, ver uma família grande, unida e feliz como a do Mario deve deixá-la muito feliz. Até porque, querendo ou não, eles se parecem muito mais com a Peach do que os Toads do reino do cogumelo, e deve ser sempre bom para ela encontrar outros humanos como Mario e Luigi. Casamento. Mas e quanto ao casamento em si? Quando ele aconteceria? A gente acha que ainda em Super Mario 3, mas apenas no final, após a turma do Mario derrotar o vilão da vez. O motivo principal para a gente achar isso é que os filmes do encanador são feitos pela Illumination, que também faz Meu Malvado Favorito. E, se você assistiu Meu Malvado Favorito 2, deve se lembrar que a história terminou com a cena de casamento do Gru e da Lucy, que se apaixonaram durante o filme. A evolução do relacionamento deles foi bem mais rápida do que a de Mario e Peach, mas podemos usar isso como base para concluir que esses dois também podem se casar no final do próximo filme. Assim como o casamento de Gru e Lucy, achamos que ele não vai acontecer realmente logo após a derrota do antagonista de Super Mario 3. É mais lógico acreditar que, após a história principal do longa se encerrar, vai acontecer um pequeno salto no tempo de alguns meses, ou até mesmo 1 ou 2 anos, para chegar ao casamento da princesa com o encanador, para que o filme seja encerrado da forma mais fofa possível. E aí, também está louco para ver Peach e Mario se casando? Se sim, comente aqui embaixo #casamento. Bowser no casamento. É impossível falar sobre Mario e Peach se casando sem também falar sobre qual será a reação do Bowser sobre isso, já que o Rei dos Koopas sempre foi perdidamente apaixonado pela princesa dos cogumelos e estava disposto a aniquilar qualquer um em seu caminho para se casar com ela. O que Bowser vai pensar quando ver que Mario, o seu arqui-inimigo, conseguiu conquistar o coração de sua amada? Naturalmente, o mais normal a se pensar é que Bowser ficará furioso e vai fazer o possível para destruir o herói de uma vez por todas. Talvez ele até mesmo invada o casamento para raptar a Peach. Seria incrível se o final do filme mostrasse o casamento acontecendo, até que Bowser invade e então tanto Mario quanto Peach se preparam para lutar contra ele, mostrando que os dois ainda estão prontos para combater o mal, mesmo agora que estão casados. No entanto, também precisamos nos lembrar de que Bowser parece estar passando por uma evolução como personagem. Em Super Mario Galaxy, ele se reabilitou e virou uma pessoa melhor, até que voltou a ser um tirano por causa de seu filho. Dá para perceber que o Rei dos Koopas tem potencial de virar um mocinho de forma definitiva, e as chances disso acontecer no próximo filme são altas. Se esse
for mesmo o caso, é totalmente possível que Bowser apareça no casamento, não para interrompê-lo ou raptar Peach, e sim para parabenizar o casal e desejar felicidades aos dois, mostrando que ele superou seu passado como vilão e sua paixão pela Peach. Você gostaria de ver o Bowser virando amigo da turma do Mario no próximo longa, ou prefere que ele continue sendo do mal? Luigi e Daisy. Se Mario e Peach realmente forem um casal em Super Mario 3, isso não vai mudar as coisas apenas para eles, mas também para os outros personagens. Um exemplo é o Luigi. Ele foi um dos primeiros a apoiar a paixão do Mario pela princesa. Mas como Luigi vai reagir quando seu irmão começar a passar muito mais tempo com Peach do que com ele? É muito possível que Luigi fique com ciúmes e se sinta abandonado, apesar de estar feliz pelo Mario. Mas quem viu o pós-créditos de Super Mario Galaxy sabe muito bem que a princesa Daisy vai dar as caras na próxima aventura dos encanadores. E Daisy é para Luigi o que Peach é para o Mario. Ou seja, existem chances realmente altas de Luigi se apaixonar nesse longa. Essa paixão vai deixá-lo tão distraído que ele vai até se esquecer do Mario e da Peach, o que vai fazê-lo entender seu irmão. Agora, a questão é, será que Luigi e Daisy já vão começar a namorar nesse filme? Seria impressionante se esses dois chegassem nesse nível logo depois de se conhecerem, porque mostraria que nem todo romance se desenvolve lentamente como o de Mario e Peach. Início de tudo, se você acha que o encanador e a princesa estão demorando para se casar no mundo dos filmes, é porque não sabe como é ainda pior nos jogos, onde aconteceram algumas coisas que deram a entender que os dois se gostam, mas nada nunca chegou a ser oficializado. Inclusive, nos filmes, Mario e Peach se conheceram quando o herói entrou no castelo dela para pedir ajuda, já que Luigi estava preso no reino de Bowser. Essa cena já mostrava que a paixão foi à primeira vista, com os dois se enxergando em câmera lenta, como em filmes de romance. Enquanto isso, Peach tomou um susto com aquele humano que nunca tinha visto antes, e o derrubou com um golpe bem dolorido. Agora, a forma como os dois se conheceram nos jogos é bem diferente, visto que eles se conhecem desde bebês, como mostrado no game Yoshi's Island. É meio surreal pensar que eles se conhecem há tanto tempo nessa outra linha do tempo, mas ao mesmo tempo é legal, pois mostra que eles são amigos de longa data. Então, quando Mario vai resgatar Peach após ela ter sido raptada pelo Bowser, não é apenas porque ela é uma princesa em perigo. Se inscrevendo no canal, você garante que nenhuma novidade sobre animações vai escapar de você. Paixão do Mario. A primeira vez que o encanador demonstrou estar apaixonado pela Peach não foi em um jogo, e sim em uma animação japonesa de Super Mario lançada em 1986, apenas um ano depois do primeiro jogo a se chamar Super Mario Bros. Essa animação tem uma história que lembra um pouco o filme da Illumination, com Mario e Luigi vivendo no mundo real até acabarem viajando para o reino dos cogumelos. Só que, sendo mais fiéis ao primeiro jogo, os irmãos precisam ir resgatar Peach. E outra coisa bem clara nessa versão da história é que Mario está perdidamente apaixonado pela princesa e sonha em se casar com ela após resgatá-la. Mas é aí que vem a decepção. Após resgatá-la, ele descobre que Peach já tem um noivo e não está disponível. Apesar de ficar triste, ele aceita isso e segue com sua vida. Afinal, Peach era uma pessoa com vida própria e não um prêmio. É uma lição muito legal, mas ainda bem que o relacionamento dele com a Peach é bem diferente nos longas da Illumination, onde dá pra notar que os dois se amam. Primeiro beijo. Sabe o beijo que Peach deu em Mario no final do segundo filme? A verdade é que Peach já deu vários beijos parecidos no encanador em outras mídias. O primeiro deles foi na animação japonesa lançada em 1986, em que ela dá um beijo no narigão dele como agradecimento por tê-la salvado. A primeira vez que isso aconteceu nos jogos foi em Super Mario World, quando ela o beijou na bochecha após ser salva. E dá pra ver como Mario ficou afetado por isso. Felizmente para o Mario, esses foram os primeiros beijos de muitos, com Peach voltando a beijar seu nariz em Super Mario 64 após ele derrotar Bowser. Dessa vez, a princesa também fez um bolo para ele. Apesar disso tudo, Peach e Mario nunca deram um beijo na boca nos jogos, o que indica que eles ainda não são namorados. É possível que eles se gostem, mas ainda não tenham passado para o próximo nível do relacionamento. Ou será que a Peach dos jogos não gosta do Mario dessa forma? Afinal de contas, em New Super Mario Bros. U, a princesa beija qualquer personagem que a
salve, seja Mario, Luigi ou até mesmo a Toadette, indicando que essa é apenas a forma dela de agradecer quem a salva e que não existe nada de romântico nisso. Pedido de casamento. Apesar de Mario e Peach não serem oficialmente um casal nos jogos, Super Mario Odyssey, um dos jogos mais adorados da franquia, quase terminou com os dois se casando. Consegue acreditar? Isso aconteceu quando Bowser estava novamente tentando forçar a princesa a se casar com ele. Mas então Mario aparece, e dessa vez, o encanador faz algo muito mais ousado do que apenas derrotar o Rei dos Koopas. Ele também pede Peach em casamento, fazendo com que a princesa tivesse que escolher entre se casar com Bowser ou com Mario. Só que Peach se sentiu muito sufocada, o que resultou em ela recusando o pedido dos dois. Pois é, meio decepcionante, mas fazer o quê? O importante é que no final, ela chamou Mario para ir embora com ela, indicando que os dois ainda são amigos mesmo depois disso. E talvez o Mario ainda tenha chances com a princesa, mesmo nessa linha do tempo dos jogos. Peach ter dado um fora nele não significa que ela não tem nenhum sentimento pelo encanador, mas sim que ela simplesmente não está pronta para esse tipo de compromisso. Isso falando dos jogos, né? Porque os filmes da Illumination parecem estar empenhados em desenvolver bem rápido o romance de Mario e Peach. Pode acreditar que o próximo filme deve ter uma cena parecida com essa de Odyssey, em que Mario pede a princesa em casamento, só que terminando com Peach realmente aceitando o pedido, ao invés de recusá-lo. Pra não parar por aqui, deixamos 2 vídeos que são a sua cara. Escolhe um e continua com a gente. Valeu e até a próxima!